Vamos que vamos! Olha, fechando o programa de hoje, ó, com chave de ouro. Ó, se você abusou no carnaval, se prepare, hein? Hora de fazer as metas para você ficar bem saudável. O tema de hoje é isso, é em cima de metas. Metas no tratamento com o endocrinologista. Recebendo aqui ela, a nossa doutora endocrinologista, proprietária da clínica Cieno Endocrinologia e também está à frente do programa Emagreça com Cieno. Senhoras e senhores, doutora Poliana Gomes. Olá, Léo, tudo Seja bem? Boa tarde. Muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem, doutora Poliana? tudo certo. Carnaval, como é que foi? Tudo bem? Foi ótimo. Sem abusos? Sem abusos, descansando, recarregando a energia. Ah, bom demais. A gente que tem filho, nem do descanso a gente abusa, né? Não tem como descansar muito tempo, não, mas é mais tranquilo. Descansa um pouquinho a mente. Sim, com certeza. Teve um dia que o Benjamin, meu pequenininho, ele me arrebentou. É mesmo? Ele ficou umas 2 horas de brincadeira, mas 2 horas sem parar. Nossa, 2 anos é muita energia. Falei, ó, filho, hoje foi o teu dia. Mas 2 horas assim, eu já tinha sido o dia inteiro. Já tinha tido piscina, já tinha tido brincadeira em casa. Aí saímos, brincou. Que aí ele tava comendo batata assim no final, assim, ó. Opa, falei o negócio que não podia falar. Batata doce, cozida, assada, você não falou nada, né? Deus, fica quieto. Eu tinha que meu papai fazer perguntas. Vamos voltar aqui a nossa... Não, doutora, comendo assim, ó. Assim, ó. Aí eu falei, Rainha, segura, que não queria desligar o bichinho, desmaiou quase de sono. Olha só. Doutora, sem metas é difícil a gente saber se tá bom ou se não tá bom, né? Exatamente. Falar sobre metas, às vezes, parece inadequado quando a gente fala em termos de saúde, né? Uhum. Parece algo distante, porque tem muita gente que fala assim, por que eu vim para consulta? Eu vim porque eu quero ser saudável, eu quero ficar mais saudável, ou eu quero emagrecer, ou eu quero controlar o diabetes, quero ver como é que tá a tireoide. Mas é importante saber que por trás de tudo existem metas, né? Não talvez metas muito precisas, né? Um número específico, mas existe sim uma faixa de meta. Até quando você fala, a gente conversou recentemente sobre colesterol, existe uma faixa de colesterol que é considerada saudável para determinado perfil de paciente e que é importante que as pessoas saibam, porque também não é uma meta que tem que ser exclusiva do médico, né? Então, assim, antigamente ficava uma relação muito distante, né? O conhecimento ficava mais com os profissionais da área de saúde e a pessoa, o paciente procurava o médico para saber, e aí, como é que eu tô? Hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação, então as pessoas já têm uma ideia ali, quando faz um exame de sangue, tem ali o valor de referência, ela vai no Google e vê o que é o ideal e ela tem uma noção, mas é importante também que ela, junto com um profissional médico, ela entenda o porquê daquela meta, né? Qual que é o objetivo e se a pessoa tem uma clareza daquilo ali. Então, quando a gente fala, por exemplo, muito de obesidade, tratamento para obesidade, é importante a pessoa ter uma meta, traçar ali com um profissional de saúde uma meta. Qual que é o percentual de gordura que você quer alcançar? Isso representa quanto na balança, assim, considerando ali fixa, por exemplo, como se a massa muscular não fosse mudar? Qual que é a minha meta? Ganhar quantos quilos de massa muscular? Perder quantos quilos de gordura? Isso ajuda muito no tratamento, no resultado. Então, sabendo disso, a ideia é estimular as pessoas a traçarem uma meta, porque se você, né, o caso profissional de saúde, não estimular, dificilmente o paciente vai querer, até porque às vezes se sente cobrado, não quer essa pressão toda, mas se ele souber que se ele traçar aquela meta de forma clara, ele vai ter um resultado melhor, ele quer o resultado, né? Então isso que importa, as pessoas não necessariamente querem, são atraídas tanto por ficarem saudáveis, mas a pessoa quer pensar, eu quero vestir aquela calça número 38, então aquilo essa ali pode ser uma meta? Pode ser uma meta. Ah, tá. Ou seja, para algumas pessoas, de repente, só o percentual de gordura já é uma meta interessante. Já é uma meta interessante, principalmente quando ela fica sabendo que existe uma forma de você medir mais precisamente o quanto ela tem de massa de gordura, o quanto que ela tem de massa muscular e não só um peso na balança. Então aí entra junto, né, esse conhecimento técnico de saber como que o corpo dela funciona, como que ela perde gordura, como que funciona o corpo dela quando ela faz determinado tipo de exercício, o que acontece com a massa de gordura, o que acontece com a massa muscular. Então esse conhecimento é importante as pessoas terem para terem mais resultado, né? Então eu acho muito importante cada um ter
claro isso, não só aquela coisa, eu quero emagrecer, mas quer emagrecer, o quanto que você quer emagrecer? E assim, até é importante falar quando, né? Qual que é o seu prazo? Que aí seria o outro ponto a ser colocado, que é importante que tenha um prazo definido, um prazo possível e que a pessoa lembre assim, quando estiver se aproximando, poxa, de repente com determinadas estratégias, em 3 meses, em 4 meses, em 6 meses, é possível chegar lá, para não ficar tão em aberto, né? Então, isso é importante. Mas, doutora, então, assim, porque pra mim o percentual ali é tão bacana quando a gente mexe nele, né? A última vez que eu estive lá contigo, você estabeleceu uma meta e tudo mais. Pra mim ali é satisfatório. Mas para algumas pessoas, essa estratégia que você trouxe pode ser interessante, então, a nível motivacional, porque você falou muito da meta para estimular, você usou essa palavra algumas vezes. Ou seja, então, o vestido pro casamento, ou essa calça que você não usa mais, usar esses fatores também pode ser um estímulo para a pessoa permanecer fiel à proposta de perda de peso. Não, e festas, é interessante assim, quanto vem mulheres até, né, falando assim, não, vai ter a formatura do meu filho em tal mês, eu preciso entrar naquele vestido, preciso estar bem. O quanto que as pessoas gostam, né? A imagem, ela importa, sim, né? Sim. Então, as pessoas querem estar bem naquele momento, querem que as pessoas a vejam bem, né? Então, essa questão estética, ela é importante. E quando você tem aliado um respaldo ali, que por trás daquilo ali tem saúde, porque aí a gente pode pensar de outra forma, então, bem, se a meta é estar esteticamente bem, por exemplo, então eu vou recorrer a um tratamento rápido ou a algo que não vai durar muito tempo, ou até arriscado para a saúde e o objetivo está valendo, eu vou chegar na minha meta. Assim, de certa forma, eu vejo pessoas também pensando assim, né? E às vezes chega no consultório uma pessoa que fala assim, olha, doutora, tô tomando um veneninho aí para emagrecer. Às vezes que viu na internet, sabe do risco, porque não é à toa que a pessoa está assim, já falando sobre isso. O quanto de pessoas também não falam, escondem isso, porque sabem que o peso é importante, mas não querem revelar que estão tomando atitudes, às vezes, arriscadas para a saúde, mas o quanto ela gostaria de repente, estar tendo um resultado que dure e que seja também algo bom para a saúde, né? Então, assim, eu não tenho dúvidas de que se a pessoa puder aliar uma forma de emagrecer, por exemplo, junto com um método que seja saudável, que seja sustentável a longo prazo, ela vai se sentir melhor. Ela quer o resultado? Quer. Mas, com certeza, se ela puder ter o resultado e ainda ficar mais saudável, essa seria a melhor opção. Doutora, muita gente, quando ouve essa conversa, vem na cabeça assim, poxa, mas se eu fizer tudo direitinho, o problema é que demora. E eu já vi, você já trouxe algumas vezes aqui, que o emagrecimento não necessariamente precisa ser demorado. Ou seja, eu posso fazer as coisas preservando o máximo possível a minha saúde e mesmo assim acontecer num tempo mais curto do que muitas vezes as pessoas imaginam, não pode? Sim, com certeza. A ideia é que não demore. Pelo contrário, hoje em dia a gente fala que o quanto mais rápido for o emagrecimento, melhor. Desde que preservadas as condições para que você tenha esse resultado sustentado e que também mantenha a sua saúde. Mas sim, a gente quer um resultado rápido. E aí, quando eu falo de metas, é justamente por saber que quando você tem uma meta, a chance desse emagrecimento vir mais rápido é muito maior. Então, assim, quando a pessoa deixa em aberto, por exemplo, eu quero ficar mais saudável, eu quero emagrecer até do ponto de vista estético, mas ela não tem um prazo, né? Um prazo definido. E até te dou um exemplo, por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma viagem e aí tem um sonho de conhecer um local e como ela não tem, assim, exatamente um prazo definido, ela vai adiando. Se ela souber, por exemplo, que vai acontecer algo na vida dela, que, né, por algum infortúnio, ela pode descobrir uma doença, que ela tem pouco tempo de vida, eu acho que ela vai acelerar isso daí e vai falar, não, eu tenho tanto tempo de vida, eu tenho que fazer logo o que eu tenho de tempo para chegar lá. Então, assim, o ser humano, ele é movido a isso, né? E buscar coisas que motivem, né? Porque por mais que a gente fale assim, não, mas é importante que você seja disciplinado, que você não precisa esperar a sua motivação, não, porque o importante é você ter disciplina, que tudo vai dar certo. Mas na prática, a gente tem algumas coisas que nos puxam mais, né? Que nos fazem chegar mais rápido e por mais tempo, né? Mantendo uma constância. E uma delas é você ter metas e ter pessoas junto, né, com você, tanto
no aspecto profissional, quanto também no aspecto de convívio mesmo, né? Pessoas que estão perto de você, que valorizem a forma como você está fazendo, porque se, de repente, naquele meio que você está vivendo, você é o único que está focado, né? E a gente fala assim, a gente passou por um período de carnaval, né? E o quanto a gente vê que, às vezes, coisas que a gente não faria, ou as pessoas não fariam isoladamente, quando chega a época de carnaval, parece normal quando tá todo mundo fazendo. Tanto algo bom, né, pra saúde, como algo ruim. Se tiver todo mundo fazendo ali junto, parece que tá tudo bem. Então, no dia a dia é isso também. Se eu tiver com pessoas que estão focadas também nesse resultado, em termos de emagrecimento, ou em termos de cuidados com a saúde, a chance é que eu chegue mais longe, né? Pessoas que também valorizem isso. Qual que é a sua meta? Eu tenho uma maneira de avaliar de tempos em tempos o meu percentual de gordura. Só que se isso for uma coisa muito distante, na prática você não conviver com pessoas que ligam para isso, a chance de você também perder a motivação é muito grande, né, Léo? Muito legal. Doutor, me diz aqui, uma coisa a gente tá falando sobre, por exemplo, a meta do quanto que eu quero perder de peso, o percentual de gordura, ou até a roupa, ou pra viagem que eu vou, sei lá, a formatura do meu filho. Metas do processo podem ser interessantes também. Por exemplo, hoje quantas vezes que você vai à academia? Eu vou uma vez por semana. Então a meta até o nosso próximo encontro é você conseguir 3 vezes por semana. Excelente. Esse tipo de meta também ajuda nesse processo? Nossa, perfeito, Léo. Totalmente, assim. Entender o que está sendo na prática para ela um cuidado com a saúde. Então, dependendo da pessoa que está, por exemplo, há muito tempo sedentária, é importante ela começar de uma meta, por exemplo, igual você falou, ir para academia 2 vezes por semana já seria algo muito positivo se ela colocar como meta isso. E para a pessoa que já está indo 2 vezes por semana e não está com o resultado que ela gostaria, ampliar essa meta e ter clareza nisso, tem uma forma de checar, né? E aí uma forma que eu fiz isso foi até toda segunda-feira eu meio que estabeleci no meu Instagram, que é o dia que a gente vai lembrar quantas vezes a gente fez exercício na semana anterior. Porque você tem que ter uma meta, mas você tem que ter uma forma de checar também. Legal. E se você tiver parâmetros mais objetivos de como checar, quem vai checar, com quem você vai checar isso, também, porque senão fica em aberto, passa uma semana, passa 2 semanas, você tinha uma meta lá atrás, mas ela ficou para trás, porque na prática você não lembrou, não teve um compromisso de checar isso daí. Isso daí é válido não só, assim, falando de emagrecimento, mas de outras doenças que o endocrinologista trata também, por exemplo, o diabetes. Quem tem diabetes já é informado nas consultas que existe uma meta num exame que é muito importante, que é um exame que é feito a cada 3, 4 meses, que chama hemoglobina glicada. Que exame que é esse? É um exame de sangue normal, em que por meio dele eu consigo ter um parâmetro de qual tem sido a média da glicemia que tem ficado ao longo dos dias, né? Então ele reflete para mim os últimos 3 meses. Então esse exame que chama hemoglobina glicada, a meta dele para o paciente que tem diabetes é 7%. O que significa isso? Esse número 7, ele representa o quê? Ele representa que se eu estou nessa meta abaixo de 7% ou igual a 7%, o risco a longo prazo, em termos de complicações do diabetes, está reduzido. E essa meta veio da onde? Veio de estudos populacionais, né, de pacientes com diabetes, que foram acompanhados em termos de tratamento mesmo, e verificou-se que os pacientes que mantinham a glicemia numa determinada faixa, né, vamos supor, estão ali com a glicemia que não ultrapassa 160, 170, né, e a glicemia de jejum também não ultrapassa 120, 130. E essas pessoas acompanhadas durante anos, viu-se que elas vivem bem melhor, com menos risco de complicação. Então, até converso muitas vezes com meus pacientes que é como se fosse a revisão do carro, né? Digamos assim, a cada 3 meses ele tem que fazer aquele exame para dizer se ele pode seguir seguro ou se está com um sinal ali de alerta que pode ser que dê alguma pane ou aconteça alguma coisa imprevista, né? Por quê? Porque a maioria das doenças que o endocrinologista trata, ela não traz sintomas no início, né? Então, assim, se você não tiver uma meta de qual que é, por onde
qual que é o resultado que você precisa ter a longo prazo para ficar bem, né? Não ter risco de complicação. Às vezes o paciente se sente perdido e às vezes ele pensa assim, eu fui esse ano ao médico, basta eu voltar no ano que vem. Só que a ideia, na verdade, dele manter essa meta, esse exame dura 3 meses. Então, se ele começar a ultrapassar esse período, o risco vai aumentando. Então, a gente tem metas para o diabetes, a gente tem metas para o colesterol, a gente tem metas, inclusive, para a tireoide, né? A gente sabe que tem uma faixa de exames da tireoide em que o hormônio da tireoide é considerado normal. E aí, quando eu ajusto a dose do hormônio, o meu objetivo é chegar naquela meta, né, de uma faixa de normalidade do exame. Assim como outros hormônios também, a gente pode estabelecer faixas de normalidade, né? E aí é importante o paciente ter essa consciência de que ele vai precisar de um profissional para interpretar isso, porque às vezes fica parecendo muito fácil. Bem, então se a minha meta é 7%, eu posso então me tratar sozinho? E aí o quanto que a experiência prática, ela conta com relação a isso daí, porque a gente está vivendo fases que realmente a informação ela está muito acessível, mas essa experiência ela nunca vai ser substituída por uma internet, por um Google ou por um outro profissional que não tem experiência prática, né, na especialidade de endocrinologia, por exemplo, porque isso daí pode gerar na pessoa uma informação errada, uma falsa sensação de segurança de que está tudo bem, porque minha faixa do hormônio está X. Então, basta eu verificar a faixa? Não, eu tenho que ver quem que é a pessoa, quais são os sintomas também que estão por trás disso. Então, existem metas, sim, na endocrinologia, mas é importante que você tenha uma avaliação individual do seu caso, porque senão vai ficar querendo todo mundo estar com o exame igual, né? Então, não é por aí também, né? Quando a gente fala de hormônios, tem muito isso. Outro dia um paciente me perguntou assim, olha, doutora, eu achei interessante porque os hormônios, por exemplo, para avaliação hormonal masculina, eles são hormônios, assim, mais específicos, né? Tem nomes, assim, um pouco diferentes, FSH, LH, e aí o paciente me sugeriu assim, olha, mas e se meu FSH ficasse tanto, não seria melhor? Aí eu pensei, bem, da onde vem essa informação, né? Provavelmente veio da internet, de alguma ou de alguma outra fonte que o paciente já está sabendo o FSH, que ele pode ficar X e ficar Y, e aí se ele realmente for à internet, ele vai ver um valor ali e às vezes vai levar a pessoa a pensar assim, não, mas quem está com FSH ou está com a testosterona X está melhor do que o Y, e isso não é verdade. Então, é importante assim, saber que existe uma faixa de normalidade, mas traçar uma meta junto com o seu médico, isso é importante para você também não cair em armadilha e sair correndo atrás de uns tratamentos que vão mais prejudicar do que fazer bem para a saúde, né? Então, esse é um cuidado que as pessoas têm que ter. É impressionante como é que as pessoas estão com informação, né? Sim. Outro dia uma pessoa mandou uma pergunta pra rádio pra gente, pra um dentista, ela falou o número do dente. Eu tô com o dente número X que caiu, eu falei, eu perguntei pra ele, ele falou, não, esse daqui, ele mostrou qual que era, eu falei, impressionante. Mas isso não significa que você sabe utilizar esse dado, esse número, esse valor a teu favor. Isso é muito perigoso, né? Doutora, vem cá, quando a gente entra nessa questão das metas, aí eu começo a ficar um pouco preocupado, até em relação à minha própria pessoa, porque existe hoje um apelo, assim, a estético muito forte pela questão das redes sociais. E aí, às vezes, a gente entra em umas metas, assim, bem complicadas. E eu sei que você trouxe a questão do tempo, mas às vezes a gente quer também que seja tempo recorde, assim, né? Nesse momento de estar com um profissional preparado, também me ajuda também para não entrar, de repente, em algumas metas que talvez sejam inatingíveis. Isso pode trazer um problema emocional e de efeito sanfona, desistência. Tudo isso é um risco também, né, doutora? Sim, é bom, assim, ter um profissional que saiba dos riscos e benefícios, né? Então, assim, claro que é um benefício muito grande ter um resultado mais rápido, mas se isso envolve risco, né, o quanto que, digamos assim, pode vir depois uma conta a ser paga e que aí não valeu a pena. Então, essa ideia de ter um profissional habilitado, especialista na área, faz muita diferença para também não irem os dois juntos para um lugar que talvez não seja o que a pessoa quer, né? Então, assim, é óbvio que hoje em dia as pessoas estão... Cada pessoa tem, assim, objetivos muitas vezes diferentes, né? Então, assim, às vezes tem aquela pessoa que realmente é jovem, e aí pensando em homens, né? Garotos, e ele tá querendo arriscar mais, né? E aí a gente fala até em termos de investimentos, assim, também serve para isso. Existe um investidor que é mais ousado no investimento e o paciente também. Então, às vezes ele tá disposto a correr mais riscos, né? E
Só que aí, quando a gente pensa na área profissional, médico, né, especialista, ele sabe que ele tem limites, né? Então, por mais que até a gente teve o caso, né, que aconteceu, assim, fugindo um pouco da temática, mas que aconteceu com o Michael Jackson, por exemplo, né? Ali é um caso clássico de que o paciente queria uma coisa, mas que ele não poderia, digamos assim, ter noção do risco, não teria como ele saber exatamente o risco que ele estava correndo. Só o profissional médico que pode ter. Então, assim, isso vem para uma reflexão. Se você tiver com um profissional que está ciente dos limites, de qual é o objetivo, né? A gente faz um juramento na medicina que o objetivo nosso é trazer saúde e que a gente tem uma responsabilidade sobre a informação que a gente passa para o paciente, se dá ou se não dá para ir. Existe uma responsabilidade muito grande. Então, se de repente eu falei que, olha, pode ir por esse caminho, e esse caminho era um caminho arriscado, e mesmo que eu não soubesse que esse caminho era um caminho arriscado, eu vou ser responsabilizado. Por que eu não estudei mais? Por que eu não tenho mais experiência prática na minha área? Por que eu realmente não tenho uma fonte de conhecimento que venha de estudos confiáveis? Por que eu achei que ia dar certo, e aí eu tenho uma responsabilidade sobre isso por ser médica. Então, assim, quando você envolve um profissional médico, né, que cuida de vidas, e o nosso objetivo é salvar vidas, a gente tem um limite. Até aqui eu posso ir como médica, até adiante eu não posso mais ir. Mesmo que eu, como poliana, pessoa individual, eu acho que não vai dar problema, mas como médica eu tenho limites. Então, esses limites também são importantes as pessoas respeitarem e saberem que existem, né? Então, isso é importante. Muito bem, muito bem. Doutora Poliana, vamos deixar os contatos aqui. Ó, chegando março aí, a gente tá na expectativa do Emagreça Consciendo. Em breve, Sim, novidades, hein? Em breve novidades. É isso aí. Para você que quiser saber mais informação sobre tratamento com endocrinologista, lá na Clínica Ciendo, nós temos atendimentos na área de endocrinologia e nutrição. Você pode entrar em contato por meio do Instagram, @ciendoendocrinologia, com C. E ainda no WhatsApp, 61 999 11 3067. 61 999 11 3067. Muito bem, doutora Poliana Gomes. Vamos ficar bonitão em 2024, ó. Pra muita gente, o ano acabou de começar. Você tá um pouquinho atrasado, viu, filho? Mas tudo bem, tá valendo. Aproveita então, ó, em breve, ó, Emagreça Consciendo. Aliás, o pessoal tá chegando de férias, né? A meta vai ser um pouco emagrecida pra você. Verdade, verdade. Mas vale a pena. Muito bom. Doutora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Léo.